Boa noite, boa noite. Começando aqui mais uma live sobre fundos imobiliários e hoje a gente vai falar um pouquinho aí sobre o XPLG, né? Muita gente preocupada sobre o movimento do fundo, sobre as quedas nas cotações. Então, é importante que a gente possa bater um papo aqui sobre o XPlog, né? XPLG11. Recebi aqui algumas perguntas do Instagram, que eu vou batendo um papo com vocês, respondendo. Eu vou olhar meio de lado, tá, pessoal? Para não correr o risco de eu perder o chat, então fica mais fácil aqui para mim. Bom, antes de falar sobre esse movimento, eu quero aqui fazer uma provocação para vocês. Aliás, mas antes disso, quero lembrar que aqui a Suno disponibilizou alguns links para vocês aqui embaixo, da Black Friday e outros conteúdos. Então, olhem aqui no link, aproveitem e já curta o vídeo aí. Bom, pessoal, o que acontece, né? A gente que já está no mercado há algum tempo, há um pouco mais de tempo do que a grande maioria, do que a média, a gente percebe que as pessoas, às vezes, olham muito isoladamente os fundos. Então, assim, se a gente voltar um tempo atrás, a pergunta era por que o KNRI estava caindo, depois por que o RBRP estava caindo, né? O que as pessoas são levadas a acreditar? De que o fundo dela não vai fazer parte desse grande movimento de queda que a gente está vendo, uma vez que a Selic sai ali de 2%, já está perto de 8%, e possivelmente vai chegar em alguma coisa mais próximo de 12%, 11%, 12%. Então, o movimento, quando ele é sistêmico, ele causa uma certa apreensão. E por que eu digo isso? Porque a pessoa acredita que o fundo dela não vai cair, que o fundo dela vai ficar de fora de tudo isso. E pior, começa a comparar o fundo de tijolo com o papel, e aí um cai menos do que o outro, ela começa a tentar achar que o tijolo está tudo errado, que todos os fundos estão errados. E aí acontece uma segunda derivada desse problema. O XPlog, ele não caiu na mesma intensidade do KNRI, do RBRP ou de outros fundos. Às vezes alguns caem antes, outros caem depois. Depois você tem um fluxo de um determinado fundo ou de um determinado movimento de mercado específico naquela semana. Então, o que eu quero deixar aqui para vocês, a gente vai responder algumas dúvidas, claro, mas o que eu quero deixar aqui para vocês, claro, é que vocês, por favor, comecem a olhar por esse ângulo, né, de que o seu fundo, o fundo que você tem investimento, ele não é uma ilha isolada. Então, assim, a indústria de fundos imobiliários não é uma ilha isolada e o fundo em si também não é uma ilha isolada. Então, se o KNRI caiu antes do XPLG, não necessariamente tem o XPLG é melhor agora do que o KNRI. Aí depois a coisa se inverte, as pessoas começam a perguntar do XPLG, fica parecendo que o KNRI é melhor, porque nessa semana o XPLG caiu mais do que o outro. Mas quando você olha na régua geral, é igual fundo corporativo, né? JSRE, DRCR, HGRE, uns caem mais, outros caem menos, depende muito do fluxo da semana. Afinal de contas, o XPLG é um fundo de 275 mil cotistas. É um fundo de quase 3 bilhões em patrimônio. Tá certo, o valor de mercado está com desconto aí de quase 20%, então perto aí de 2.300, 2.400. Mas é um fundo muito grande, muito líquido. Então as pessoas são levadas a esses movimentos assim quase que sem uma análise um pouco mais crítica. Indo além. Muitas das vezes, quando a bolsa também está caindo, ou seja, quando o IBOV, né, também está caindo, principalmente algumas ações mais voláteis, a gente percebe que algumas pessoas começam a se desfazer de posições, porque assim, já que eu perdi dinheiro, eu vou vender aqui um fundo imobiliário e vou comprar uma ação que caiu 20% nesse dia, nessa semana, porque quando eu comprar essa ação e ela melhorar, eu vou recuperar o dinheiro que eu perdi lá no fundo imobiliário. E as pessoas começam a fazer uma engenharia financeira que é muito mais para tentar se convencer de alguma coisa, ou tentar ganhar sempre do mercado, ou bater sempre o mercado. Isso invariavelmente vai distorcendo o seu perfil como investidor, vai distorcendo as suas premissas como investidor, e só vai gerando uma bola de neve, eu diria assim, negativa dentro das suas condições como investidor, tá? Bom, o que eu posso dizer para você hoje é que o XPLG é um fundo que já está projetando um yield de 9%. Nós temos aí, eu não vou comparar com o yield nominal de Selic, porque seria muito primário da minha parte. Mesmo que as pessoas façam, é muito primário. A essa altura do campeonato, você ainda comparar com o yield do fundo imobiliário com a Selic pura ali, né? Mas quando a gente traz, por exemplo, o título público, que hoje está na faixa de inflação mais 5,20, mais alguma coisa assim, nós estamos tendo quase 4 pontos percentuais, né? 3,8
pontos percentuais de spread em cima de um título público indexado à inflação. Então, assim, é um número muito relevante, Então, a gente está, assim, hoje com uma condição de mercado para o XPLG muito favorável para que você tenha a tão sonhada margem de segurança, tá bom? De novo, vocês sabem que nesse tipo de vídeo eu não gosto de fazer indicação, não estou aqui indicando que vocês saiam comprando. É para meio que tranquilizar vocês e mostrar para quem é um investidor, ou seja, quem é um comprador de cotas, de que você tem uma margem de segurança bem atrativa. Com relação aos dividendos, né? As pessoas, por que estão baixos? Na verdade, os dividendos melhoraram, né? Ficou muito ali na faixa do 0,50 alto, né? 57, 58, 59, e agora já está aí no patamar de 0,64, e na minha opinião, ele deve caminhar para alguma coisa mais próximo de 0,65, 0,66 aí entre o final desse ano e o próximo. Então, a gente está, na verdade, com um movimento de alta de rendimentos, né? Considerando ali o recorte de pandemia para cá. A questão de emissão abaixo do patrimonial, que foi outra pergunta. Na verdade, eu não sei de onde às vezes aparecem essas coisas. Eu não vi nada, absolutamente nada nesse sentido, tá? O fundo fez algumas aquisições, ele tem uma posição de caixa razoavelmente interessante, cerca de 150 milhões em caixa, ele tem um passivo extremamente controlado, né? Então, assim, entre 20 e 50 milhões ali, que é o passivo do fundo, então ele está muito bem equacionado para fazer essas aquisições sem uma necessidade de novas emissões. Obviamente, se ele fizesse uma emissão hoje, ele faria uma emissão quase 20% abaixo do VP. Isso pode acontecer? Bom, eu não sou o dono da razão e eu não posso decidir pelas pessoas, mas eu diria que a possibilidade disso acontecer hoje é muito baixa, na minha visão, seria um tiro no pé muito grande num fundo de 275 mil cotistas, né? Essa queda tem a ver com a retração do PIB, né? Bom, eu acho que essa queda do XPLG isoladamente, não. Por quê? Porque eu acho que, mesmo que nós tenhamos um PIB retraído ainda no ano que vem, nós temos uma condição de mercado ainda favorável para a ocupação logística, né? Nós temos uma atividade construtiva importante no setor, nós temos uma absorção muito forte, e o XPLG, ele foi, na minha visão, por um caminho muito interessante, que é ir para esse lado mais do e-commerce, né? E quase 40% do e-commerce. Você tem uma condição aí de 55 contra 45% entre contratos típicos e atípicos, né? Então, quase metade, né, do fluxo é de contratos atípicos. Você tem imóveis, até foi uma pergunta que fizeram, imóveis essencialmente padrão A, né, padrão AAA, padrão A, alguns certificados, como aquele de Cajamar, e com especificações técnicas muito boas. Então, mesmo que seja um imóvel um pouquinho mais cansado do tempo, mas essencialmente é um portfólio novo, renovado, né, e com especificações técnicas favoráveis para as condições hoje. Então, o fundo, na minha visão, mesmo que nós tenhamos uma retração de PIB, me parece um produto como um todo, né, uma caixinha como um todo, preparada para capturar aí bons locatários e mantê-los aí, mesmo com uma retração de PIB, tá? Uma coisa que é importante de falar, e eu estava até ouvindo isso no evento da Buildings que eu tive ontem em São Paulo, que é muito interessante, é de que tudo que define preço, né, preço que eu estou falando de locação, é uma relação entre oferta e demanda, né? E o Fernando de Dziacas, né, brilhantemente pontuou isso, e eu acho fantástico, e aqui eu trago para vocês, né, de que por que às vezes a alocação de um ativo corporativo ele chega mais rápido no preço na renda para o investidor, em alguns casos, né? Claro. É porque você tem ativos menos replicáveis. Já um ativo logístico, você tem uma capacidade de replicação muito grande. E como você consegue construir em mais áreas, você tem mais liberdade construtiva, você demora um pouco ainda para absorver toda essa questão de inflação, essa questão de custo de construção. Então, demora um pouquinho para virar essa chave. A grande vantagem é que hoje o XPLG ele atua em localizações que, na minha visão, são localizações que já se mostram mais maduras. Então, isso tende também a reverter a favor do fundo de uma maneira mais rápida, né? É um fundo essencialmente voltado para, como eu disse para vocês, o comércio eletrônico, e isso traz bastante conforto, embora as varejistas estejam pressionadas. Mas eu não poderia deixar de dar uma surpresa para vocês, que acaba de aparecer aqui na minha tela. É aniversário da filhinha dele hoje. Eu nem tinha anunciado, ele está no aeroporto. É aniversário da filhinha dele hoje. Ele estava no Rio, tá vindo para São Paulo porque tem reuniões importantes.
E eu falei assim, se der, você nos presenteia. E o embarque dele é daqui 15 minutos. Isso mostra o quanto que a indústria de fundos imobiliários é diferente de todas. Carrai, não sei como te agradecer no aniversário da tua filha, dentro do aeroporto, a 15 minutos do embarque, poder bater um papo. Deixa o áudio aberto, vai fazer barulho, mas tranquiliza os 275 mil cotistas e nós estamos com quase 1.000 pessoas ao vivo acompanhando a gente aqui. Carrais, obrigado por essa disponibilidade, viu? Baroni, eu que agradeço. Vocês estão me ouvindo bem? Você está me ouvindo bem? Sim, sim. Legal, que está um pouco barulhento aqui, eu estou no Santos Dumont. Eu que agradeço o seu sempre convite, né? Eu particularmente gosto muito de estar próximo aos cotistas. A gente está em semana de resultado trimestral dos fundos, né? A gente sempre faz um call trimestral de resultados e no call a gente sempre procura responder todas as perguntas, mas nada melhor do que estar com os seus ouvintes, que sempre são muitos. Você é um cara que eu respeito muito, que está sempre trazendo educação financeira para o nosso mercado, e eu não poderia deixar de estar aqui com vocês, apesar... Pode falar, Baroni. Não, eu ia falar o seguinte, para não correr o risco de eu atrapalhar seu embarque, eu vou te levantar umas bolas e eu sei que você chega junto e resolve. Primeira dúvida, você não vai acreditar, mas da maioria das perguntas que eu recebi, a grande maioria delas são relacionadas à alavancagem. As pessoas acreditam que o nível de alavancagem do fundo está explodindo, que tem dívida e etc. Então fala sobre a estrutura de capital. Olha que curioso, a pergunta vai. Não há, na verdade, há uma única alavancagem no fundo, que foi um BTS para a Unilever, que a gente comprou no final de 2019, e na ocasião a gente estava sem recursos, a gente fez por meio de uma emissão de um CRI, CDI mais 1,75, se eu não estou enganado, é o spread, ou seja, uma dívida barata, entre aspas, e com um volume absolutamente baixo em relação ao valor do patrimônio do fundo, o valor do ativo do fundo. Lembrando que esse é um fundo de aproximadamente 3 bilhões de patrimônio, e o único ativo comprado a prazo foi esse ativo. É claro que a gente tem alguns ativos em obra, hoje majoritariamente concentrado no ativo de Extrema, porque o especulativo Cajamar já foi entregue, o ativo Cislog São Paulo, na rodovia Anhanguera, também está em vias de ser entregue, mas a gente sempre deixa o dinheiro que a gente ainda tem para disponibilizar em tranches dos ativos dentro do caixa do fundo. Então, hoje a gente não tem absolutamente nenhuma dívida, a não ser esse CRI que a gente fez para a compra do BTS da Unilever. Hoje, o montante em aberto é de aproximadamente 55 milhões. Então, definitivamente, a alavancagem não nos preocupa, e isso não é motivo de preocupação nem para o curto, nem para o médio e nem para o longo prazo do fundo. 55 milhões num fundo de 3 bi, com uma posição de caixa de 100 e poucos milhões também. Então, assim, acredite se quiser, Carrais, só de você ter falado isso, você respondeu 70% das perguntas. Olha como há uma distorção, às vezes, no mercado. Às vezes alguém levanta alguma informação e isso vai reverberando. Então, cotistas de XPLG não tem uma alavancagem, tem um passivo, você tem uma obrigação a pagar, mas ela é tão ínfima dentro do fundo que isso não é fonte de preocupação. Outra pergunta que chegou muito, Carrais, a vacância do fundo ela está em 2 dígitos, está caindo, mas está em 2 dígitos, né? O que efetivamente, embora a vacância financeira seja bem pequenininho, a física incomoda um pouco. Então, você pode falar um pouquinho dessas recentes locações para a gente? Posso sim, e aí vale sempre mencionar, né, que a vacância física é importante da gente olhar, e eu vou falar sobre ela, mas hoje a distribuição de rendimentos do fundo conta com uma vacância financeira de pouco mais de 1%, então definitivamente não deveria também ser um ponto de preocupação dos investidores. Mas deixa eu falar um pouquinho da vacância física, porque ao longo o fundo nasceu em junho de 2018, então a gente tem pouco mais de 3 anos de vida, quase 3 anos e meio. Ao longo desse tempo, a gente tem vivido, ora com mais intensidade, ora com menos intensidade, um momento muito positivo para a indústria de galpões logísticos. E a gente sempre procurou fazer negócios onde a gente entrava no risco da locação, embora não entrasse no risco da obra, que são os nossos famosos especulativo Cajamar, ou Cislog São Paulo, e agora especulativo Extrema, em que a gente, junto com o desenvolvedor, entra
no início do desenvolvimento da obra, recebe um prêmio de locação durante a obra e durante X meses depois da entrega, que é um prazo que normalmente a gente acredita ser suficiente para a gente fazer as novas locações desse empreendimento especulativo, que é justamente a diferença entre entre a vacância financeira e a vacância física. E até o exato momento, a gente ainda não chegou ao caso de ter um descasamento ao final do término do prazo do prêmio de locação. Ou seja, a gente sempre conseguiu, até esse exato momento, alugar os ativos dentro do período de prêmio de locação. Para pegar um bom exemplo, a gente acabou de alugar integralmente o Cislog São Paulo para o Mercado Livre. Esse ativo fica pronto agora, no mês de novembro. Na verdade, ele ficou pronto em outubro, mas todo o término de obra tem um chamado checklist, em que nós, compradores, temos que aceitar o imóvel por parte do vendedor e da construtora. Está concluindo o checklist agora ao longo do mês de novembro e a gente já inaugura com esse ativo 100% locado. E o ativo especulativo Cajamar, que foi entregue em fases, só para recapitular que ativo é esse, a gente inaugurou o BTS da Leroy Merlin, 110 mil metros quadrados no primeiro momento, depois inaugurou 125 mil metros quadrados de galpão especulativo ao lado da Leroy Merlin, sendo que parte, 70 mil metros, foi alugado recentemente para a Mobile, e os outros 55 mil metros são justamente a metragem que está gerando essa vacância física ainda elevada. O fundo tem aproximadamente 935 mil metros quadrados de ABL. Baroni, eu estou sem computador aqui, então você me corrija se eu falar alguma besteira, mas o fundo tem 936 mil metros quadrados de ABL, se eu não estou equivocado, e esses 55 mil metros quadrados de área vaga em Cajamar representam em aproximadamente 6% desses 10 ponto qualquer coisa de vacância física do fundo. Antes de falar dessa vacância, que é importante, deixa eu falar de outras novas locações que a gente fez, e eu queria destacar um caso, ou melhor, dois casos. O primeiro deles, um ativo em Pernambuco, que a gente comprou dentro do condomínio Cone no final de 2019. Desde que a gente comprou, a gente tinha uma vacância chata de 21 mil metros quadrados lá, numa das naves, que é o Plug and Play. E nos últimos 5 meses, a gente fez 2 novas locações lá, uma para Madeira, outra para o Grupo Elfa, totalizando aproximadamente 8 mil metros quadrados, de modo que hoje a gente tem, 14 mil metros quadrados, de modo que hoje a gente tem aproximadamente 6 mil metros quadrados lá nesse condomínio. E eu não tenho dúvida nenhuma que muito em breve a gente vai zerar, porque está tendo procura. E o outro caso, a gente vai, inclusive, eu falei hoje com o time sobre isso, a gente vai preparar uma página no relatório mensal, que é um estudo de caso que a gente quer fazer, porque quando a gente comprou o Cislog São Paulo, um baita ativo AAA na Anhanguera, que está integralmente alugado para o Mercado Livre, a gente comprou um osso no Rio de Janeiro, e eu nunca tive vergonha em falar isso. Inclusive, eu falava bastante no Roadshow, que para trazer o filé mignon, muitas vezes você tem que torcer um pouco o nariz e trazer um ossinho. E a gente comprou um ativo, até então visto como um ativo problemático no Rio de Janeiro, que é o Cislog Galeão, que fica em Duque de Caxias. Não problemático porque a localização dele é ruim. A localização é muito boa, ele está próximo de condomínios muito bons, como Prologis e Goodman. Mas ele é um ativo de especificações B+. Ele é um ativo de 3,5 tonelada de capacidade de piso, um ativo de 10 metros de pé direito. Então, ele sempre passou por dificuldade de locação, e o antigo proprietário mantinha, durante anos, uma estratégia de locação na casa de R$18, R$19 o metro quadrado. Ora, se era um pepino para eles, e de fato era, o ativo tem 57 mil metros quadrados de ABL, e quando a gente comprou tinha 40 mil metros de vacância, 40 mil metros de vacância, então estou falando de uma vacância de mais ou menos 70%, a gente fez conta com um aluguel mais baixo, a conta fez sentido para nós, a conta fez sentido para o vendedor, a gente comprou num valor abaixo de R$2.000 o metro quadrado, colocamos um prêmio de locação durante 18 meses, um prazo um pouco mais alongado do que o nosso habitual, justamente para ter um prazo um pouco mais longo para alugar, e com base nesse preço por metro quadrado que a gente pagou, a gente se permitiu baixar o sarrafo no preço de locação. Dito e feito, Baroni, a gente, nos últimos 14, 15 meses, que é o prazo que esse ativo está dentro do portfólio, a gente está, eu não vou poder falar de uma última locação que está em vias de ser assinada, mas em breve a gente vai anunciar
com essa nova alocação que a gente deve anunciar até o final do mês de novembro, já está com a proposta aprovada, a gente vai chegar numa vacância de aproximadamente 20 e poucos % de algo que era 70% quando a gente comprou. Então, mesmo os ativos que eram vistos como ativos um pouco mais problemáticos estão passando por um momento de locação muito bom, tanto Pernambuco, que nunca foi problemático, mas era uma vacância incômoda, como o ativo do Rio de Janeiro, passando por várias novas locações. A gente já fez 7, 8 novas locações desde que a gente comprou, no conta-gotas mesmo, mas é assim que a gente vai enchendo o papo. E hoje a vacância está basicamente concentrada em Cajamar, porque eu não tenho dúvida que Rio de Janeiro é questão de tempo para zerar, não tenho dúvida que Pernambuco é questão de tempo para zerar, e a gente tem 55 mil metros no ativo AAA na Faria Lima dos Galpões. O que justifica, então, Carrasco, não ter alugado até agora? Olha, a gente não quer canibalizar aluguel. E Cajamar já é uma praça, apesar de muito boa, com vários grandes ocupantes já estando lá, né? Todos os grandes varejistas que vocês pensarem já estão lá. Então a gente tem que dar um pouco mais de tempo ao tempo, a gente não quer canibalizar o aluguel, não quer baixar o sarrafo e canibalizar o aluguel de toda a região. Nosso prêmio de locação vai até meados do ano que vem, então não é momento para desesperar. E é um ativo AAA em Cajamar. A gente não deveria ter uma ansiedade crônica e fazer algo que a gente vai se arrepender daqui a 1 ano, 2 anos. Então a gente está mantendo a parcimônia. Foi assim com a Mobile, 70 mil metros de um varejista, vamos chamar assim, nova geração, porque é uma empresa que nasceu no e-commerce, agora está vindo com tudo para o varejo físico também, está crescendo bastante, fez o IPO, e como a Mobile tem muitas outras, Madeira, que está com a gente lá em Pernambuco, a West Wing, que está com a gente no Rio de Janeiro, tem várias outras varejistas que nasceram no mundo online e estão vindo para o varejo físico também, e a gente acha que muito em breve a gente vai conseguir absorver essa área vaga em Cajamar. Carrasco, não quero atrapalhar seu embarque, vou mais alguns pouquíssimos minutos aqui. Então vamos lá, é um fundo de quase 1 milhão de metros quadrados, mais de 40 locatários, uma diversificação geográfica grande, claro, mais concentrado em Sudeste, mas tem Pernambuco, tem Santa Catarina, tem Rio Grande do Sul, ou seja, é um portfólio, né? E como portfólio você tem que tomar decisões. Quando a gente conversou um tempo atrás, você já tinha me alertado que Cajamar estava desafiador, mas ficou um pouquinho aquém do que você gostaria, mas que era um ativo muito bom e que a hora ia chegar. E realmente chegou a Mobile, e eu acho que é uma questão de tempo para você virar esse jogo e praticamente zerar a vacância do fundo. Mas, lembrando, a vacância financeira é próxima de 0, 1 ponto qualquer coisinha. Então, 1,3, salvo engano. Carrasco, vamos lá. Eu preciso de mais um tempinho seu, o resto aqui eu toco sozinho no finalzinho. Muita gente preocupada com a possibilidade de emissão abaixo do VP, e eu vou explicar por que as pessoas estão preocupadas. 2 motivos. Primeiro, o X-Pin acabou acontecendo, e segundo, como você anunciou algumas aquisições, às vezes as pessoas não viram que você já tinha caixa, então as pessoas associaram que vinha uma emissão na sequência. Tranquiliza a turma aí. Posso dizer com toda a tranquilidade do mundo que não haverá emissão abaixo do VP, definitivamente. A gente pode explorar isso num outro momento, mas o X-Pin era um caso muito específico de um compromisso que a gente já tinha, e que no final do dia depois a gente acabou compondo com alguns dos cotistas do fundo. Para quem acompanhou a emissão, era uma emissão de 150 milhões, a gente diminuiu ela para 70, justamente para ela ser menos dilutiva. A gente negociou com o distribuidor a exclusão dos custos da oferta, então não é algo que eu gosto de fazer, a gente precisou fazer, mas não é para virar um padrão definitivamente, a gente sempre fala sobre isso, e no XPlog eu posso tranquilizar que isso não ocorrerá, como você bem colocou, Baroni. Eu tenho caixa e a gente tem várias outras possibilidades. Eu tenho um portfólio, como você bem colocou, de quase 1 milhão de metros quadrados e está aqui no meu mandato fazer eventualmente a venda de algum ativo, se necessário for. Vários dos ativos a gente comprou no momento de cap rates, né, do mercado mais altos, e nada impede de eu eventualmente fazer uma reciclagem. São possibilidades que a gente vem sempre estudando, e definitivamente, para tranquilizar todos, não passa pela nossa cabeça fazer a emissão abaixo do VP. Carrasco, já estamos com mais de 1.400 pessoas ao vivo, né? Mais de 3.000 já passaram, mas estamos com mais de 1.400 ao vivo aqui com a gente. A questão de pontuar sobre uma pequena, também foi uma pergunta que chegou bastante, de uma pequena inadimplência. Ela é pequena, né? 2%, mas essa palavra inadimplência preocupa um pouco. O que você tem a dizer? É uma coisa que foi operacional, logo já se resolve, enfim? Uma delas foi operacional,
A gente já Explica para as resolveu. pessoas o que é operacional, só para... Claro, muitas vezes o contas a pagar, obviamente não fica lá em loco no galpão, muitas vezes está na holding, o contas a pagar da empresa que tem que pagar os boletos, né? Então, muitas vezes o contas a pagar pede um prazo ou trocou o sistema, se perdeu os dados bancários. É um operacional que muitas vezes acontece. Vira o mês, por ter virado o mês, entra no indicador de inadimplência, mas no mês seguinte ou na semana seguinte o boleto é quitado. Esse é um dos 2 casos de inadimplência que a gente teve. O segundo, e de novo, sempre fui muito transparente, eu comentei que durante a pandemia a gente teve um único caso no portfólio inteiro de desconto efetivo. Todos os casos de negociação que a gente teve foram de diferimentos e um único caso foi de desconto efetivo de um inquilino que já vinha passando por dificuldades pré-pandemia. A gente deu esse desconto, a gente deu o fôlego que ele precisava e agora ele está numa etapa, inclusive me pediu expansão de um módulo recentemente, só para dizer como é que as coisas estão melhorando de fato. Mas ele ainda está naquele processo de ajustar o fluxo de caixa dele para caber dentro do mês. É normal. Muita gente vive, muito PJ vive de pagar o que ele recebe dentro do mês. Se às vezes atrasa um recebimento, ele tem que atrasar um pagamento também. E, obviamente, o pagamento daquele galpão que ele ocupa, muitas vezes é o maior dos boletos que ele tem que pagar, naturalmente. Então, é o único caso que a gente está ali negociando, mas ele também já quitou. Não é uma inadimplência que preocupa. Pode vir a acontecer esse meio, esse 1% de inadimplência. O Baroni conhece a minha história. Eu trabalhei 10 anos na BR Malls, que é uma empresa de shopping. E uma empresa de shopping convive com 2%, 3%, 4% de inadimplência sempre. Isso é a inadimplência normal dentro do shopping center. Não é porque um portfólio de galpões que passa por um momento muito bom recorrentemente vinha com uma inadimplência de 0, que tem uma inadimplência pontual de 0,5%, de 1%, de 2%, seja um problema. Definitivamente não é. Ainda mais num portfólio que tem mais de 40 inquilinos e quase 1 milhão de metros quadrados. Então, isso é natural do negócio, natural do business, também não é algo que nos preocupa. Última pergunta, o pessoal preocupado com a exposição em comércio eletrônico e por algum motivo, na pandemia, todo mundo quis estar a comércio eletrônico e as últimas notícias aí parece que varejo arrefecendo um pouco em algumas coisas, em algumas situações, mas eu queria a sua visão. A impressão que eu tenho aqui é uma notícia de curto prazo que está gerando um ruído desnecessário, não no fundo só, mas no mercado como um todo, né? Sua visão é essa também? Totalmente. Eu acho que isso é um ruído de curto prazo, aí a questão da inflação, a gente está subindo os juros, né? Infelizmente por um lado, mas felizmente por outro, na ótica da inflação, numa velocidade muito grande e muito rápida, né? O que significa dizer que muito rapidamente, talvez no primeiro ou no segundo tri do ano que vem, no mais tardar, a gente vai ter uma taxa de juros no Brasil bastante elevada, o que vai fazer com que a inflação caia e vai fazer com que o juro real, que é o diferencial entre juro nominal e inflação, fique muito alto, o que vai obrigar o Copom a rapidamente também começar a reduzir os juros para a gente voltar a ver atividade econômica. Então, como o juro está subindo muito alto, a inflação vai voltar também numa velocidade não desprezível, o que significa dizer que é absolutamente temporário. E digo mais, a gente tem sim varejo no portfólio, vou citar aqui alguns nomes, a gente tem GPA, a gente tem Via Varejo, a gente tem Renner, a gente tem Panasonic, a gente tem Unilever, todos BTS. Então, para aqueles um pouco mais preocupados, poxa, exposição a varejo ou a e-commerce muito grande no fundo, a grande maioria esmagadora desse perfil de inquilino é BTS. A grande maioria esmagadora é BTS, o que significa dizer que não há hipótese dos inquilinos devolverem a área. Eles até podem, se ele devolver eu vou achar ótimo, porque eu vou alugar poucos meses depois e ficar com a receita dobrada por um período. Então, isso definitivamente não preocupa. Carraiz, seu embarque era 8h30. Eu estou te liberando 8h29, porque eu não quero ser culpado de ninguém perder voo. Eu tô olhando aqui a fila, tem meia dúzia de gato pingado, não tem problema. Dá para tocar mais uma? Dá para tocar mais uma. Eu tô com uma mochilinha aqui em mãos, então não tem problema. Podendo tocar mais uma. Então tá jóia, então tá bom. Gente, isso só acontece, quase 1.600 pessoas, e só acontece. Quando eu falei pro Carraiz, Carraiz, se não tiver jeito, não tem forma. Ele estava no Uber, chegando e fazendo check-in. Vamos em frente, vamos em frente. Bom, uma outra coisa, sobre a questão da classificação dos imóveis. A gente falou de especificações técnicas
Então, assim, no macro, até uma sugestão de você colocar um pouco mais sobre esse detalhamento dos ativos. No macro, você consegue dizer para a gente sobre o que é A, o que é B, o que é... Assim, no macro, tá? Por alto. Claro, o nosso portfólio é majoritariamente A ou AAA, majoritariamente, a grande maioria esmagadora. Eu citei há pouco um caso específico de um deal que foi casado, em que a gente comprou um AAA com um Bzinho, um B+, que é um ativo no Rio de Janeiro. Mas, de novo, gente, não é um mico, não é ruim. A gente transformou o que era visto como um mico, o limão numa limonada. Perfeito. A gente fez um belo de um suco. E hoje o nosso portfólio, eu diria que é mais de 90% AAA, o que significa dizer que a gente tem, no mínimo, 5, em alguns casos 6, mas no mínimo 5 toneladas por metro quadrado de capacidade de piso, um pé direito de pelo menos 12, quando não é 12 é 10, menos do que isso não temos, mas na grande maioria dos casos 12, e um portfólio de qualidade assim inequívoca, definitivamente não nos preocupa, como eu falei no início, quando a gente falou de vacância, né? A vacância de Cajamar preocupa? Não. Pode demorar 2 meses a mais, 2 meses a menos, mas AAA em Cajamar, não preocupa. A vacância que hoje é de 6 mil metros quadrados, que já foi de 21 mil metros em Pernambuco, preocupa? Também não. Ativo AAA, num condomínio de grande renome lá em Pernambuco, que é o condomínio do Cone. Não só nós, mas também o HGLG também é sócio de empreendimentos lá. Esse ativo no Rio de Janeiro está indo. Inclusive exerceu uma opção de compra, né? Inclusive anunciaram ontem, né? Isso. Esse condomínio no Rio de Janeiro também não nos preocupa. A gente tem visto uma demanda no nível de preço que a gente está pedindo, que está em linha com o que a gente precificou quando da aquisição, é importante deixar isso claro. A gente comprou com uma estratégia comercial diferente do antigo proprietário. Então, o nosso portfólio é majoritariamente AAA. E se você me permitir, Baroni, assim, muito da ansiedade que as pessoas têm vivido nos últimos dias, eu também recebo aqui questionamentos no RI, assim como você, nos seus N canais de comunicação. Eu acho que, primeiro, gente, o momento macroeconômico ele não é tão favorável para a indústria imobiliária por uma razão muito óbvia. O juros está subindo uma velocidade grande e, naturalmente, os ativos líquidos tendem a se corrigir num primeiro momento, muitas vezes mais do que deveriam, mas o fato da vida é que corrigem, assim, com ações. Você vê as ações de varejo negociando muito abaixo do custo de reposição, e esse é o ônus do mercado de ativos líquidos. Ao mesmo tempo que isso acontece, o nosso mercado de fundos imobiliários, essa é a minha opinião, é claro, é um mercado muito pautado em pessoa física e muitos principiantes nessa indústria, daí o belo trabalho que o Baroni faz, assim como outros, de educação financeira. E muitas vezes era o efeito manada, o famoso efeito manada. Começa a ter um efeito de venda, as pessoas começam a postar nos locais, nos blogs, o que quer que seja, e muita gente vai no embalo e vende, gerando um pânico, e aí que se dissemina as fake news, né? Quando você falou aí da elevada alavancagem no início da conversa, eu não li recentemente, mas muito provavelmente isso foi disseminado em algum canal, quando na verdade você pega a lâmina mensal do fundo, tem lá uma seção específica. Aquisições a prazo. Tem uma única aquisição, que é a Unilever, 55 milhões. Então, o que eu... Pode falar, Baroni. Não, e a gente estava pessoalmente na semana passada e a gente conversou sobre esses movimentos de mercado, né? Muitos fundos institucionais, de multimercados, etc., que tinham umas posições como essa, eles começam a vender. A pessoa física fica meio sem saber o que está acontecendo e vai meio que entrando na onda, fortalecendo ainda mais o movimento de venda, né? Enquanto você, olhando para a estrutura do fundo, as condições do fundo hoje, ela tem não só uma estrutura de capital sólida, como um portfólio também para quase 1 milhão de metros quadrados para atravessar uma crise como essa. Então, eu acho que quando vem essa assimetria, é onde o investidor de longo prazo ele consegue capturar melhores oportunidades, né? São únicas. Exatamente. E a sugestão, recomendação que eu posso dar, se é que eu posso, para aqueles que não precisam da liquidez agora imediatamente, porque a gente nunca sabe o que passa do lado de lá. Muitas vezes as pessoas precisam da liquidez por alguma razão e faz parte. Mas para aqueles que não precisam, não vendam nesse preço, não faz sentido, não compensa, não justifica. Tem muito imóvel bom, AAA, com ótimos inquilinos por trás do fundo e definitivamente
a queda de cotação dos últimos dias ou semanas não é a realidade dos fundamentos do fundo e da enxurrada de boas notícias que a gente vem trazendo nos últimos meses, seja de novas aquisições, seja de novas alocações, seja de novas locações, seja de novos inquilinos que a gente trouxe, que estão reduzindo a vacância do fundo e que vão reduzir ainda mais nos próximos meses. Então, está acontecendo alguma coisa com o XPLG? Está acontecendo, coisas boas. Coisas boas, exatamente. Carraiz, de coração, você sabe a admiração que eu tenho por você. Eu falo que você é um dos gestores mais sinceros que eu conheço no mercado. Eu te falei isso pessoalmente, inclusive, semana passada. É verdade. Muito obrigado, parabéns. Dá um abraço na filhota. Eu brinquei com você na Copa Suno, né? Falei que a nenenzinha é o pai do ano, a nenenzinha mais bonita do Brasil e tal. Então, hoje é aniversarinho dela lá. Então, um abraço, obrigado, boa viagem, bom evento amanhã. Sei que você me falou que você tem um evento, então obrigado por tudo, tá bom? Combinado, Baroni. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Sempre um prazer estar aqui com vocês. E qualquer outra dúvida, contem com a gente. XPlog não tem coisa ruim acontecendo, tem coisa boa. E, portanto, durmam tranquilos com a posição, porque a volatilidade das cotas faz parte do jogo, faz parte do momento macro do país, mas não reflete os bons fundamentos do fundo. Muito bem. Boa viagem, Carraiz. Obrigado pela parceria. Isso, gente, só acontece na indústria de fundos imobiliários. Está aí quando eu falo que nós somos únicos aí nessa indústria de fundos imobiliários. Por isso que a gente gosta de falar sobre isso. A indústria de fundos imobiliários, ela se desenvolveu de um jeito único, né? Essa vontade de querer falar, vontade de querer expor as informações. Então, isso é muito bom. Carraiz, boa viagem, obrigado e valeu, pessoal. Um abraço. Obrigado, gente. Boa noite. Abraço. Boa noite.